Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa é a aula 20, onde nós estaremos falando a respeito do gás perfeito e mais especificamente a respeito da equação de estado. Esse assunto é muito importante dentro da termodinâmica, porque ele que nos permite estudar outros tipos de ciclo de potência diferentes do Rankine, que é o que a gente vem falando até o momento. Então, a gente vai poder, através dessa teoria, estudar o ciclo de Brighton, o ciclo Diesel, o ciclo Otto, entre tantos outros aí que também estão importantes. Vamos lá. É a equação de estado, né? Os gases, de um modo geral, eles têm comportamentos diferentes dependendo do estado que ele está. Lembrando que estado é determinado por duas propriedades termodinâmicas. Então, pressão, temperatura, ou pressão em entropia, temperatura em entropia e assim por diante. Só lembrando que quando eu tenho a fase líquido mais vapor, eu não posso pegar pressão e temperatura porque a temperatura não muda enquanto não há mudança total de fase. Bom, continuando aqui, né? Então, aí, fazendo uma experiência de descompressão, mede-se, é possível, né? Existe mecanismo para isso, para se medir a cada instante a pressão, a temperatura e o volume específico molar. E aí o que acontece, né? Para cada instante, com essas medições, eu consigo então calcular a razão, pressão vezes volume específico molar dividido por temperatura. E dá para observar, foi observado, né, que existe uma correspondência entre essa relação pressão vezes volume específico molar dividido por temperatura e a pressão que eu estou trabalhando naquele momento. E que isso pode ser representado graficamente. Então vem daqui a equação lá de Clapeyron, né, chamada equação de Clapeyron. O que nós temos então? Pega-se essa relação de PV asterisco sobre T, que é o volume específico molar, e em função do valor dessa conta, né, fazendo essa conta, em relação a uma determinada pressão, numa dada temperatura, à medida que que seria o gráfico aí em vermelho, à medida que eu aumento a temperatura, essa relação de PV e T, ela vai se alterando e eu vou plotando isso para uma dada temperatura. Então, eu mantenho essa temperatura constante, uma temperatura T1, e vou variando a pressão e vou obtendo esses pontos no gráfico que interligados me dariam essa linha em vermelho. Repetindo então a experiência, já com uma temperatura 2 maior do que a temperatura 1, eu tenho um outro comportamento. Então o que acontece? À medida que eu vou aumentando a minha temperatura, eu vou ter um achatamento, ou seja, uma aproximação tanto da parte desses pontos do gráfico lá da relação PVT, mais próximos da horizontal, onde está marcado aí com R barra, que seria a nossa constante universal dos gases, e vou repetindo essa experiência por uma temperatura T3 maior que T1 e vou obter então essa curva em azul, né? Então da vermelha seria a temperatura mais baixa, eu vou para a temperatura, aumento um pouco a temperatura, tenho a temperatura verde, aumento mais um pouco a temperatura e repito a experiência até o momento que eu passo a ter uma constante, né? Então, dependendo da temperatura e da pressão, eu passo a ter então uma constante. Por isso vem, né, a constante universal dos gases e daí vem a definição de gás perfeito. Então, o que se observa? Que à medida que eu aumento a temperatura, a diferença dos resultados que eu obtenho da conta PV sobre T, ela diminui, essa diferença entre um ponto e outro começa a diminuir. Para baixas pressões, eu tenho a mesma relação. Então, independentemente da temperatura que eu estou trabalhando, o resultado de PV sobre T ele é o mesmo, tanto que o gráfico, né, cada curva dessa, seja a vermelha, a verde, azul claro ou azul marinho, todas elas começam no mesmo ponto, né? Então, é isso que conseguiu se observar, né? Por outro lado, também, para pressões altas, a relação de PV sobre T
passa a ser constante para uma temperatura alta. Então eu começo também a ter valores constantes nesta característica. Daí que vem então a definição do gás perfeito. O que vem ser o gás perfeito? O gás perfeito nada mais é do que o gás que se comporta conforme a relação PV sobre T igual a constante. Daqui nós temos então a definição do que é gás perfeito. E daqui então o PV asterisco sobre T, que é o volume específico molar, é igual a uma constante que a gente chama essa constante de constante universal do gás perfeito. Veja que eu passo a ter essa relação, aí está bem próximo já da equação de Capleron, P vezes V asterisco igual a R, que é a constante, vezes o T. Lembrando que nessa equação eu tenho que trabalhar com a pressão na escala absoluta, então na escala Kelvin, e ou melhor, na pressão na escala absoluta, então eu tenho que levar em consideração a pressão atmosférica. Então, se for dado a pressão efetiva, tanto 3 bar, eu tenho que saber qual é a pressão atmosférica, normalmente gira em torno de 1 bar, mas também a temperatura também tem que estar na escala absoluta, no caso o Kelvin. Nós já falamos de escala absoluta em algumas aulas para trás dentro da playlist, né? Qualquer coisa, volta à playlist aí de termodinâmica e vê a escala absoluta. Seguindo então, o que nós temos, né? Nós temos aí que o volume específico molar nada mais é do que o volume dividido pelo número de mols, né? O número de mols lá da química é a mesma, no caso, o número de moles aqui, que seria, né, o correto do português, eu tenho essa relação. Então eu posso mudar ou adequar aquela equação, ficaria da seguinte forma: PV igual a nRT. E agora o V que eu tenho não é mais o V específico molar, e sim o volume do que o gás ocupa naquele momento, né? Então, o N que está dividindo aí o número de moles que está dividindo o volume, como ele está de um lado da equação, ele passa para o outro lado multiplicando. A gente já colocou aqui a equação direta. Então, PV igual a nRT. Também a gente tem a relação de que o número de moles ele é a massa do gás dividido pela massa molar do mesmo gás. Então, eu posso, inclusive, fazer uma nova relação, né? Uma nova forma de escrever. Por isso que aparecem tantas formas distintas da equação de Capeyron. Nesse caso, ficaria P vezes V igual a M dividido por Mzão, que é a massa molecular, vezes o R, que é a constante universal dos gases, vezes T. Mas o R barra sobre M, eu posso chamar ele de R, porque é uma constante, né? Então, esse valor é constante para um determinado gás, né? Então, eu tenho vários gases que podem ser considerados perfeitos em algumas condições, e aí, então, eu teria o R. Daqui, eu escrevo a minha fórmula mais conhecida de Capeyron, né? Que pressão vezes o volume é igual a massa vezes o R vezes o T. Então, se eu estiver trabalhando com a equação do PV igual nR barra T, eu tenho que levar o R barra é um número diferente do R. Mas se eu tiver a relação, eu posso trabalhar com essa. Se o R do gás, eu tenho o R, a constante é característica do gás de um determinado gás, eu posso usar a massa direta sem precisar entrar nos detalhes de número de mol. É só uma maneira diferente de trabalhar com o mesmo conceito. E aqui então, o que eu tenho? Numa transformação, a massa não muda. E a constante do gás também não muda. Então, M vezes R é constante. Daqui que vem, então, o tal do ensino médio do PVT por Votor, né? Então, pressão vezes volume dividido por temperatura, 1, né? Todos os índices 1, é igual a pressão 2 vezes volume 2 dividido pela temperatura 2. Então, daqui que sai aquelas equações que a gente viu lá no ensino médio, meio sem saber de onde que vem, né? A gente simplesmente tinha que fazer para poder fazer o vestibular. Bom, pessoal,
chegamos ao final, a aula é bem curtinha, estamos usando ainda o livro do Gilberto Ieno. Se gostou, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal. Se quiser receber novidades via WhatsApp, manda um zap aí, eu quero, para o número aí, 984827250, prefixo 11. Se quiser conhecer a nossa página no Facebook, tem aí o endereço. Se quiser participar do nosso grupo, né, a interação, aí o YouTube, o canal, mandar, né, mensagens via e-mail, Twitter. E se for comprar alguma coisa, visita a nossa loja lá, magazinevocê.com.br/magazine engenharia e companhia. Isso é uma lojinha vinculada ao Magazine Luiza, que tudo que você compra lá vai vir uma comissãozinha para a gente. Você poderia estar ajudando a gente se você quiser desta forma. Beleza, pessoal? Aqui um pouquinho do que nós somos. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.